Senhor, eu quero agora abençoar a vida do teu servo, que ele possa, Senhor, trazer a tua palavra revelada pelo teu Espírito Santo. Nada venha da alma, nem da mente, nada da carne, mas somente aquilo que vier do teu Espírito Santo. Enche ele do teu poder, da tua graça, da tua glória. Pai, que esta palavra que ele vai trazer para nós nesta manhã, seja, Senhor, para nos corrigir, confortar, consolar e edificar as nossas vidas e a vida da nossa família e de todos os ouvintes que estão nesta manhã, ouvindo e participando deste culto, como todos aqueles que vão participar à tarde, como outros que ouvirá à noite. Venha nos abençoar nesta manhã, Senhor, segundo a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Bom dia, paz do Senhor, amém? Rafa, abaixa um pouquinho o meu retorno, está muito alto. Glória a Deus. Aí. Resolveu? Amém. Ficou bom. Bom, irmãos, nós estamos aqui hoje já louvamos, já adoramos nosso Deus e faz parte da nossa liturgia a ministração da palavra, amém? É a palavra que nos sustenta, é a palavra que aumenta a nossa fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos essa bênção de nos alimentarmos toda semana para enfrentarmos os gigantes, os leões, né? Aquelas coisas e situações que nós muitas vezes não sabemos como lidar, como enfrentar, como viver. E nós precisamos muito da palavra de Deus. Eu quero hoje repartir com vocês um texto que está no livro de Filipenses. Glória a Deus. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, versículo... Deixa eu abrir aqui, peraí, já está aberto aqui. Filipenses 2, versículo 12. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Está aqui no telão. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudades de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele,
mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como ele, aliás, como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua graça, Pai, através desta mensagem, Pai. Que essa mensagem fique gravada em nossos corações, Pai. Que esta mensagem sirva como combustível para aumentar a nossa fé, Senhor. Que esta palavra traga crescimento espiritual, expansão da visão espiritual, de tudo aquilo que o Senhor tem para cada irmão e cada irmã aqui, Senhor. Eu sei que cada um aqui, Pai, entrou com uma necessidade. Cada um tem a sua dificuldade, o seu desafio, a vida, Senhor, para viver e viver na plenitude do Espírito, Pai. Por isso eu te peço, usa a minha vida com o teu poder, com a tua graça e com o teu amor, Pai. Em nome de Jesus, e que eu mesmo venha sair também edificado e fortalecido por esta palavra, Pai, porque o Senhor sabe das lutas e dificuldades que enfrento. Assim como os meus irmãos, nós estamos no mesmo propósito, nós estamos no mesmo barco, que é o barco da fé, é o barco da obediência à tua palavra, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Coloca os teus anjos neste lugar, Pai. Senhor, toda a preocupação, Pai. Toda a preocupação, Senhor, de todos que estão aqui e daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome de Jesus, que haja paz no teu espírito, paz no teu coração, para você ouvir esta palavra e ser fortalecido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Nós temos que louvar, adorar, glorificar o nosso Deus, amém? Nós somos uma igreja viva, uma igreja pentecostal, cheio do Espírito Santo, amém? Não podemos ter vergonha de glorificar o nome do Senhor. Muito bem. Existem muitos problemas que enfrentamos e que podemos orar pedindo a Deus o livramento, mas isto não significa que nós vamos deixar de passar por dificuldade. O texto que nós lemos aqui é um texto que mostra Paulo, ele estava preso, né, em Roma, mas antes desta prisão, ele havia feito algumas viagens missionárias. Numa dessas viagens, que foi a segunda viagem, que inclusive na semana passada a pastora Damares ministrou aqui sobre Atos 16, quando eles estavam em Troade, eles tentavam entrar na Ásia para pregar o evangelho, e o Espírito de Deus não permitiu que eles entrassem, mas os levou para Troade. E quando eles estavam em Troade, Paulo teve uma visão. Deus mostrou para ele que havia uma necessidade. Qual que era a necessidade? Os macedônios, eles precisavam ouvir a palavra de Deus. E da visão de Paulo, um homem falava para ele, venha nos ajudar. E ele entendeu, ele compartilhou essa visão ali com os irmãos com quem ele estava, e eles entenderam que era o Espírito Santo que estava levando eles para uma nova missão, para um projeto que Deus tinha para a vida deles. Por quê? Porque às vezes nós podemos fazer projetos até com o intuito de querer fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes não é isso que Deus tem. E nós precisamos ter sensibilidade no Espírito para poder entender quando o Espírito de Deus está nos mostrando que Ele quer outra coisa das nossas vidas. E Paulo, com os demais, estava com Timóteo também, Silas, eles tiveram que atravessar, pegar um barco e foram para Macedônia. E quando eles foram para Macedônia, por que eles foram para lá e por que Deus
os levou? Porque eles precisavam, o evangelho precisava entrar na Europa. O evangelho precisava entrar naquela região e ninguém mais do que Paulo, um homem que foi transformado pelo evangelho de Deus, pelo evangelho de Jesus Cristo, aliás. Ele foi transformado, ele foi salvo. E olha só, Paulo, ele foi evangelizado por quem? Quem que evangelizou Paulo? O próprio Jesus. O próprio Jesus evangelizou Paulo. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de Paulo. Eu digo as pessoas, os cristãos. Por quê? Porque ele prendia, matava as pessoas por viver a fé em Jesus Cristo. E aí, o que acontece? Jesus teve que aparecer a Paulo. O próprio Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por quê? O que Jesus falou? Tu me persegues. Por que Jesus falou para ele, me persegues? Ele estava perseguindo Jesus ali no dia a dia? Não, estava perseguindo os cristãos, homens e mulheres que criam em Jesus. E todo homem, toda mulher que crê em Jesus, Jesus está à frente desta pessoa. Então Jesus falou para Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Você está perseguindo homens e mulheres que me amam. E ali, Saulo teve um encontro com Jesus, e Jesus falou para um dos seus servos, dizendo o seguinte, olha, me convém que ele seja salvo, seja preparado para pregar o evangelho, porque ele agora vai sofrer por causa desse evangelho. Ele que fez muitas pessoas sofrerem, agora ele vai entender o que é ser um cristão. O que é ser uma pessoa que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Deus tem um plano de vida para cada um de nós, amém, irmãos? Deus tem um plano. E precisamos decidir se nós queremos viver este plano, esta vontade de Deus. Será que eu, muitas vezes, não estou colocando a minha vontade ou as minhas vontades à frente das vontades de Deus? É claro que nós temos que fazer planos e projetos para a nossa vida, amém? Não podemos ficar também parado esperando as coisas caírem do céu e acontecerem sozinhas. Nós vamos provocar as situações, nós vamos andar por fé, mas nós precisamos orar e entender por que Jesus me salvou e o que ele quer de mim. O que eu faço, o que eu vou fazer agora, o que eu vou retribuir por essa salvação, onde ele quer me usar, como ele quer me usar. Nós precisamos entender isso. Qual que é a sua vocação? Amém? Nós, na vida, passamos por muitas dificuldades. E se não passamos ainda, saiba que esse dia vai chegar. Eu já conheci pessoas, até da minha própria parentela, que, olha, eu falava assim, você vai casar, legal, você está organizando uma festa, você vai viajar, vai para o exterior, olha, tudo muito bonito, vai ser um dia de celebração, de comemoração, vai ter filmagem, vai ter fotografia, vai ter bolo, vai ter doce, vai ter surpresas, vai ter dança, tudo isso é muito bom, né? Já comprou o apartamento, já tem a casa, já mobiliou, nossa, tudo isso é maravilhoso, mas se prepare para a vida. Se prepare para a vida, porque nem sempre não serão todos os dias assim. E não é porque não serão todos os dias assim que eu vou deixar de casar também. Amém? Nós temos que entender que se Deus te chamou para casar, você vai casar. Amém? Se Deus te chamou para você viver para Ele, se dedicar somente para Ele e não casar, amém por isso também. Amém. Se é a vontade dEle, amém. Amém, né? Então, nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus e nos prepararmos e sabemos que na nossa vida nós vamos enfrentar dificuldades e problemas. Por quê? Porque nós temos também um adversário que nós não podemos ignorar. Às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos que elas não têm problemas, mas nós estamos enganados se nós pensamos assim. Às vezes você acha que sua vida está tão difícil, as dificuldades que você enfrenta, as lutas, às vezes não é com você, mas às vezes com a sua parentela, às vezes
com pessoas que você ama, amigos, pessoas que você resolveu ajudar na vida, e você passa problemas por causa disso. Só que quando você olha para a vida das outras pessoas, você acha que, olha, nossa, parece que aquela pessoa tem uma vida boa, parece que aquela pessoa não passa por problema, né? Nunca aconteceu nada e tal. Nós não podemos nos compararmos. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é um projeto de Deus. E se você está passando por dificuldades, assim como Paulo agora estava passando por dificuldades em Roma, entenda, o Senhor está com você. Ele não te abandona. Você precisa entender que Ele está com você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Seja na saúde, que nem no casamento, né? Deseja amar, né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Aceito, né? Então nós temos que entender, né? Aquilo que nós assumimos diante dos homens e diante de Deus. Porque quando os problemas vêm, o que as pessoas normalmente fazem? Fogem dos problemas. Fogem. Só que quanto mais você fugir do problema, mais problema você vai atrair, porque esses problemas vão aumentando. Eles vão aumentando, porque virão outros problemas e você está sempre fugindo, então eles estão vindo. Agora, se você enfrenta os problemas, se você enfrenta as dificuldades, o Senhor vai te dar vitória. Você vai dobrar o teu joelho, você vai orar, você vai buscar ao Senhor, você vai vir à igreja, vai buscar a palavra, vai louvar, adorar ao Senhor, e você vai vencer o mal. Vai vencer, em nome de Jesus. Nós não fomos chamados por Deus para fugir de problemas. Nós fomos chamados por Deus para enfrentar todo tipo de adversidade. Amém? Glória a Deus. Passar por sofrimento é previsto na Bíblia. E devemos sempre confiar na palavra de Deus. Sempre, sempre. A Bíblia, ela é o manual da vida. Quando você compra um eletrodoméstico, normalmente vem com ele o quê? Normalmente não, tem que vir, né? Um manual, isso, vem um manual. Você comprou lá, né, que nem instalei uma câmera ontem aqui. E eu estava configurando, eu falei, Rafa, pega o manual. Me ajuda aí, Rafa. Não, pai, não tem manual aqui. Eu falei, não, vem manual sim. E aí ele foi, procurou e achou o manual. Então, para a gente entender como um eletrodoméstico, um equipamento eletrônico funciona, nós precisamos do manual. Às vezes os homens, né, Munir? Não precisa do manual não, eu entendo aqui. Deixa eu ver. Não, então, a gente precisa do manual. E a Bíblia, ela é um manual de vida. É um manual da nossa vida, da nossa história. Tudo que nós precisamos está neste livro. Amém? Glória a Deus. Não importa o tamanho da luta, temos em Deus a confiança que Ele nos dará a vitória. Vitória pode vir de uma forma diferente da que estamos esperando. E isso não pode mudar a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na palavra de Deus. Porque às vezes você acha que vai acontecer, não, vai ser assim, Deus vai fazer assim. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha, irmãos. Amém? Não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha. Não, Deus vai ter que fazer assim. Não é Deus vai ter que fazer assim. O que Jesus nos ensinou? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Sempre será a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Paulo estava preso em Roma. E essa prisão fora desencadeada por uma perseguição religiosa por parte dos judeus que não aceitavam a mensagem que Paulo estava pregando. E muitas vezes, irmãos, olha só, ele estava sendo perseguido por judeus religiosos. E às vezes, a religiosidade dos fariseus, dos saduceus, os impediam de enxergar o plano de Deus para o homem. Eles não conseguiam aceitar que Jesus era o Senhor. Eles não conseguiam aceitar que Jesus Cristo era o Rei dos Reis. Eles não conseguiam porque eles imaginavam o quê? Que Jesus viria como um rei da terra, um rei como os demais reis que eles já tinham ouvido falar e do que eles tinham. Eles imaginavam assim, então vai vir Jesus, um rei, com seu exército, nós vamos acabar com esses romanos, vamos acabar com os gregos, vamos acabar com todo mundo, Jesus é o nosso rei. Mas é assim que Jesus veio? Não, Jesus veio como o Senhor, como o rei dos nossos corações,
da nossa alma, do nosso espírito. Ele veio para nos salvar e nos libertar e nos levar para o Pai. Amém? E eles não conseguiam aceitar o evangelho de Jesus Cristo, que ele era o rei. Eles não conseguiam aceitar. E a religiosidade, muitas vezes, nos impede de enxergar o sobrenatural de Deus. Quantas pessoas que, de repente, não as culpam, mas às vezes aprendeu que, olha, tem que ser desse jeito aqui, ó, Deus age desse jeito aqui. E Deus vem e age de uma outra forma na vida dela, ela não consegue enxergar que Deus está agindo. Ah, porque é só nessa igreja. As outras igrejas, não sei, as outras igrejas não. Só nós somos salvos. Só nós somos salvos. Podemos falar isso? Podemos dizer isso? Não! Deus tem sua multiforma de agir na vida das pessoas, de salvar. Quem diria que em Jericó, a única pessoa ou a única família que seria salva era a família de uma prostituta? Quem diria que uma família de uma prostituta seria salva em Jericó? Foi a única. Todas as outras foram mortas. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E ela aceitou o plano de Deus. Ela ouviu falar do povo de Deus, das histórias, de tudo, do mar que se abriu. Ela ouviu, ela começou a ouvir e ela falou assim, olha, eu tenho ouvido falar de vocês, eu tenho ouvido falar do Deus de vocês. E ela foi salva, e a família dela foi salva, porque ela creu no mover e no agir de Deus. Deus tem muitas formas de agir, irmãos. E nós temos que estar abertos. E a religiosidade não pode nos impedir de enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. Deus vai usar pessoas para falar com você. Deus vai usar situações para falar com você. Deus vai usar muitas coisas para alcançar a tua vida, te abençoar, suprir as suas necessidades, te guardar, te proteger. Uma vez eu tinha um carro, e meu carro era velhinho. Eu tinha um daqueles Santanas quadrados, né? Conheceu aqueles Santanas quadradão? De 89, 88, 87, lembra desses? Né? Eu tinha um desse, e ele quebrou um dia lá em Osasco. Já era tarde, já era noite. E eu não tinha como rebocar o carro, na hora não tinha ninguém para me ajudar a rebocar o carro, e o carro quebrou bem próximo de um posto de gasolina. E aí eu fui até o posto de gasolina, falei lá com o responsável, e falei assim, olha, meu carro quebrou, e tem como eu deixar ele aqui, e amanhã eu venho buscar? Ele, não, tudo bem, pode deixar, olha. Aí ele foi me mostrar onde eu podia colocar o carro. Foi lá na parte de trás do posto, ele falou assim, ó, você pode empurrar o carro e deixar ele aqui. Falei, tá bom, muito obrigado. E aí nós empurramos o carro e guardamos o carro ali. E fui embora. No outro dia, quando eu fui buscar o carro, cheguei no posto, já tinha uma outra pessoa, e eu falei assim, olha, eu vim buscar meu carro, eu deixei guardado aqui porque ele quebrou e tal. Ah, não, tudo bem, qual que é o seu carro? Eu falei, aquele Santana ali. Ele falou, aquele Santana é seu carro? Eu falei, é, meu carro, ele tá quebrado. Ele falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu aqui. De noite, o posto foi assaltado. E no momento do assalto, os bandidos renderam os frentistas e pegou um deles e levou para trás do posto. E quando chegou atrás do posto, ele viu o carro e ele falou assim para o frentista, vai, entra debaixo desse carro aí, entra debaixo desse carro aí. E aí o frentista entrou debaixo do carro. E eu falei assim, glória a Deus. Porque nós não sabemos o que ele ia fazer com o frentista lá atrás do posto. E o meu carro, quebrado, velhinho, serviu para salvar a vida daquele frentista. Então são situações, são formas, são coisas que acontecem na nossa vida que não tem como nós descrevermos por que aconteceu isso. Por que meu carro quebrou? Então eu vou murmurar, então eu vou reclamar, então eu vou blasfemar. Não, irmãos. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, vamos glorificar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Nós precisamos entender que as coisas às vezes não saem da maneira como nós queremos. Deus não perdeu o controle da tua vida. Às vezes você pode achar que você está fora do controle, mas Deus continua no controle da tua vida. Deus sabe o que está fazendo. Vamos louvar, vamos glorificar.
A palavra de Deus diz que Abraão alcançou as promessas, por quê? Porque ele glorificava a Deus. Ele glorificava a Deus. E nós precisamos glorificar a Deus em todas e quaisquer situações. Amém? Jesus apareceu a Paulo, eu já falei isso, acabei adiantando, apareceu a Paulo no caminho de Damasco e transformou a vida daquele homem. Ninguém tinha coragem de falar de Jesus para Paulo, eu também já acabei adiantando. Paulo tinha planos, mas Jesus apareceu na vida dele e mudou os planos de Paulo. Você já parou para pensar que a vida do cara mudou? Mudou. Ele estava indo com objetivo, ele tinha uma vida, ele tinha uma história, ele tinha compromissos, ele tinha muito... Nós não sabemos da agenda de Paulo naquela época, não era só ir lá e prender, ele tinha muitas outras coisas para fazer, outros compromissos. Só que quando Jesus entrou na vida de Paulo, de Saulo, ele foi transformado e os planos dele mudaram. Mudaram. Tudo agora não tem mais prioridade. A prioridade agora é o reino de Deus. Ele tinha que viver uma transformação, uma restauração na vida dele para ele ser usado pelo Senhor. Amém? De perseguidor ele passou a ser perseguido e sendo maltratado pelos judeus. Assumir uma posição em Cristo vai trazer muitos problemas às pessoas e, aliás, assumir uma posição em Cristo vai trazer muitos problemas e as pessoas não vão gostar de ouvir você falar de Deus, de você falar que tem que abandonar a vida de pecado, de você falar que precisa renunciar aos prazeres do mundo. As pessoas não vão gostar. As pessoas que não estão em Cristo não vão gostar. Porque as pessoas vão falar assim, nossa, mas antes você bebia, você fazia isso, você saía, você bagunçava, você tinha muitas coisas que você fazia, ou fazíamos até juntos, agora você está falando aí que é crente, agora você está falando que lê a Bíblia, agora você está falando que vai para a igreja. Cara, você vai para a igreja, não acredito que você vai para a igreja. Não. Pois é, as pessoas não acreditam, as pessoas debocham, as pessoas riem da nossa posição em Cristo, mas não tem problema, isso faz parte. Amém? Em Atos 23, 11 diz, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Eu estava até conversando com a pastora na semana, acho que foi até no próprio domingo, sobre esse texto, né? Que tem pessoas, aliás, que falam assim, Paulo foi prematuro, né? Paulo foi infeliz na decisão dele de ir para Roma. Por que ele apelou para Roma, né? Ele não precisava disso e tal. Mas olha só que em Atos 23, 11 diz que na noite, apresentando-se-lhe o Senhor apareceu novamente a Paulo. Disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Deus queria usar Paulo em Roma. Deus tinha um plano para Paulo em Roma. Deus queria alcançar os romanos, queria alcançar os judeus que também estavam em Roma. E o Senhor falou, assim como você testificou de mim em Jerusalém, agora eu tenho um novo projeto para você. Um novo plano para você. Viver pelo Espírito é assim, irmãos. Quando você acha que está tudo bom, tudo legal, olha, agora, né? Agora eu vou colher os frutos aqui e tal. O Senhor vem e fala assim, legal tudo isso que você fez, glória a Deus, né? Tudo isso aí que você conquistou. Mas agora eu tenho outro plano para você. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu acabei de comprar esse apartamento, eu vou mudar. Porque a empresa precisa de mim em outro lugar. Agora que eu acabei de me casar, ou agora que eu resolvi esse problema, agora que eu quitei, agora que eu acabei essa dívida, agora eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que... Cara, olha, o que Deus tem para nós é melhor do que nós achamos que estamos querendo para nós mesmos. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus. E Deus veio, o Senhor apareceu a Paulo e falou assim, olha, tenha ânimo, porque não é fácil, ele estava apanhando, ele estava sofrendo. Mas o Senhor falou assim, olha, muito bom que você fez até agora, Paulo, muito bom, mas agora você precisa ir para Roma.
Ah, glória a Deus. Deus tinha um plano para Paulo. Atos 28:16 diz: E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Então, quando ele chegou a Roma, outros prisioneiros tinham sido levados com Paulo. Mas quando chegou em Roma, os prisioneiros foram entregues. Porém, Paulo foi permitido que ele alugasse uma casa e morasse naquela casa a proteção e a guarda de um soldado. Foi permitido. Então, Paulo não ficou dentro de uma prisão. Ele ficou em uma casa, porém, com prisão domiciliar. Amém? Então, por que nós vemos no livro que nós lemos de Filipenses, um homem sai lá de Filipos e vai até Roma levar provisão para Paulo? Por quê? Nós lemos isso. Durante essa prisão, a igreja de Filipos, que ficava na Macedônia, levantou uma oferta e a enviou a Paulo através de um irmão. Qual o nome desse irmão que nós lemos? Epafrodito. É nome bonitinho. Mas é o nome de um irmão nosso na fé. Epafrodito. Que provavelmente, tá? Ele era um dos líderes daquela igreja em Filipos. Ele talvez seria um dos pastores daquela igreja. Um dos presbíteros. Que Paulo levou a palavra. Lembra quando eu comecei a mensagem que Paulo atravessou a Macedônia para levar o evangelho por uma direção do Espírito Santo? Agora ele estava em Roma, preso numa prisão domiciliar, e ele tinha necessidades, porque o aluguel da casa foi por conta dele. Então ele tinha que pagar o aluguel, ele tinha que se alimentar, e provavelmente Paulo não estava sozinho. Então a igreja lá de Filipos resolveu levantar uma oferta e levar para Paulo. Só que naquela época, irmãos, não tinha Pix. Transferência instantânea. Alguém tinha que sair da Macedônia e levar aquela oferta para Paulo em Roma. Era uma viagem longa e uma viagem perigosa. Lembra que Paulo sofreu um naufrágio naquela viagem? Lembra que ele foi numa ilha, foi picado por uma cobra? Era tudo isso. E Epafrodito agora foi escolhido, foi chamado e falando assim: olha, Epafrodito, legal, bacana, tudo bom aqui, você está cuidando da igreja, dos irmãos e tal, mas Paulo está preso em Roma. E tudo que ele fez por nós não temos como retribuir. Mas vamos ajudar nosso irmão Paulo. Nós vamos mandar uma provisão para ele. E nós precisamos que você leve. Eu acho que foi assim, né? Estava todo mundo na reunião lá da igreja para ver quem ia levar a oferta para Paulo. E aí eles devem falar assim: olha, quem quiser levar a oferta, dá um passinho para frente. Aí todo mundo deu um passinho para trás. Ficou só Epafrodito na frente. Epafrodito ficou lá, ele olhou e falou: eu não dei um passinho para frente. Então, Epafrodito foi escolhido. E talvez ele tinha compromissos. Ele tinha a vida dele, a família dele. E ele abriu mão para fazer essa viagem perigosa, para levar provisão para Paulo. Por quê? Porque eles tinham gratidão por aquilo que Paulo havia feito por eles. Eles tinham gratidão, e gratidão deve estar sempre em nossos corações. Epafrodito viajou muitos dias até chegar a Roma. Epafrodito chegou a Roma e ficou um tempo por lá, dando apoio a Paulo enquanto estava preso. Por que ele ficou um tempo? Ele não só chegou lá e falou: Paulo, está aqui a oferta, o pessoal lá da igreja mandou, está tudo certo, agora estou indo embora, estou pegando um navio. Não. Por que ele não foi embora? Porque no texto que nós lemos, diz que ele ficou doente. E Paulo fala, inclusive, na carta dele, que ele quase morreu. Quase morreu. Não é, Munir? Quase. O Covid veio, mas o Senhor guardou. Amém? Foi a mesma coisa lá em casa. E quem está aqui, quem já pegou, sabe disso. Nós estamos com o nosso irmão Jorge, que está doente, não sabemos se é, né? Não está confirmado, mas o Senhor guarda. Amém? Nós somos a igreja que intercede. E Epafrodito, então, ficou muito doente quando chegou em Roma. E ele teve que ser tratado, e ele ficou lá um tempo com Paulo.
E Paulo fala na carta dele que assim, olha, Epafrodito foi muito útil para mim aqui, mas eu vou mandar ele de volta. Ele tem que ir embora, ele vai seguir a vida dele. A missão dele já foi cumprida. Graças a Deus que ele não morreu. Paulo até cita o seguinte, olha, seria mais triste para mim perder Epafrodito. Eu já estou preso. Já estou impedido de sair para os lugares para falar de Jesus. E ainda ia perder um irmão tão amado como esse, que arriscou a sua vida para me trazer provisão. E ele diz que o Senhor não permitiu que Epafrodito falecesse. O Senhor. É isso que a gente precisa entender, irmãos. É Deus que guarda as nossas vidas. É Deus o tempo inteiro, irmãos. É Deus. Eu vejo na minha vida quantas situações de risco de morte eu passei e o Senhor me guardou. Recentemente, irmãos, esse ano, não, no final do ano passado, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro a trabalho. E eu fui para Petrópolis, Teresópolis, fui também para o centro do Rio. Eu fui em vários clientes. E eu dormi lá, porque não dava mais para retornar, e voltei no outro dia. Só que eu saí bem cedo, eu saí de madrugada. Acho que eram umas 3, 4 horas da manhã eu saí de lá. E eu peguei, aqui nós temos o Rodoanel, lá no Rio também tem tipo um Rodoanel lá também. E eu peguei aquela estrada deserta, não tem nada, é só mato. E viajando, só que eu saí cedo, estava escuro ainda. E eu estava no limite da estrada, que eu acho que era 120 por hora, e eu estava dirigindo o carro. E o meu ex-cunhado estava comigo também, e a gente conversando e tal. De repente, apareceu um negócio enorme na minha frente, na beira da estrada. E quando eu vi, eu fui frear o carro, e eu falei assim, eu não posso passar por cima daquilo, senão eu não sei o que vai acontecer. Eu fui desviar daquilo. E conforme eu fui desviar, o carro foi virando para cá, o carro foi virando para lá, o carro foi virando para cá, foi virando para cá, e eu segurando no volante, até que eu consegui parar o carro. Quando eu parei o carro, meus braços estavam todos doloridos. Os 2 braços, dolorido de segurar no volante para não capotar. Mas graças a Deus que o carro não capotou. A gente estava ali sozinho naquela estrada, não tinha nada, ninguém. Nem vi outro carro passar por nós. Então isso, eu só estou contando uma experiência do que o Senhor nos faz, do que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Às vezes você fala assim, eu não capotei o carro porque eu sou um bom motorista. Não, irmãos. Você pode até ter técnica, habilidade, mas quem nos guarda é o Senhor. Amém? O Senhor nos guarda. Então nós podemos fazer muitas coisas porque achamos que temos condições, capacidade, inteligência para fazer. Mas entenda, você pode ter tudo isso, mas acima de tudo isso, existe um Deus que é soberano. Ele é Senhor das nossas vidas e Ele não vai permitir que o mal chegue e destrua as nossas vidas antes da hora. Porque se for também a hora, irmãos, não tem o que ser feito. É a hora. Amém? Glória a Deus. Epafrodito ficou muito doente à beira da morte, mas Deus preservou a vida dele, o livrando da morte. Como eu já falei, esse irmão ele abriu mão da sua vida pessoal para levar a provisão para Paulo. Não basta viver, temos que fazer a diferença nesse mundo. Amém? Não basta viver. Não podemos passar por este mundo sem transmitir às pessoas o que recebemos de Jesus. Deus queria alcançar os romanos e os judeus que moravam em Roma. E para isso precisava que Paulo estivesse em Roma. Às vezes você está em lugares, em situações que você às vezes até fala assim, não sei nem por que eu estou aqui. Já não aconteceu isso? Comigo já. Não sei por que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui. Às vezes você está num lugar, você foi parar num problema, às vezes você fala assim, nossa, eu caí de paraquedas nesse problema aqui, eu não tenho nada a ver com esse problema. Às vezes Deus está te colocando ali para você apaziguar, para você trazer paz. A palavra de Deus diz que, nossa, agora me fugiu. Não é os mansos herdarão a terra. Me fugiu agora a passagem. Mas assim, nós temos que entender que Deus nos chamou para levar paz nos ambientes. Pacificadores. Herdarão a terra, né? Não é isso? É isso aí que eu queria. Os pacificadores herdarão a terra. Sabe, você precisa levar paz
Você precisa levar reconciliação dentro da tua parentela, dentro da sua família, nos seus amigos, na empresa onde você trabalha. Você precisa levar paz. Chega de guerra, chega de problemas, chega de fazer parte do motim. Não, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, então eu vou me posicionar como um cristão aqui. Eu vou orar, eu vou entrar no banheiro. Já aconteceu isso comigo, eu estava na empresa e eu fui no banheiro orar. Quem já não foi no banheiro orar? Às vezes a gente não tem onde dobrar o joelho, então eu vou pro banheiro. Né? Só não posso ficar dando uns glória lá dentro do banheiro, porque quem tiver com você lá, né? Banheiro de empresa, né? Que tem vários vasos, vários mictórios, vasos. Eu estou falando de masculino e feminino, né? Então, claro, mas eu vou ali em espírito. Eu vou dobrar meu joelho, eu vou falar baixinho, vou falar, Senhor, esse problema, olha lá o que está acontecendo. Estão querendo me prejudicar, está querendo prejudicar fulano, está querendo acontecer aquilo. Vamos orar, vamos interceder, vamos levar paz. Paulo tinha um único objetivo na vida, falar do plano de salvação em Jesus. Você pode alcançar muitos objetivos, mas nenhum deles pode te dar a recompensa que Jesus te dará aqui na terra e na eternidade, que a Bíblia fala sobre o galardão. Tudo que nós fizermos de bom, tudo que você plantar na vida das pessoas de bom, Deus vai te recompensar aqui na terra e Ele vai te recompensar também na eternidade. Amém? Mateus 16, 25 diz, até o 27, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? É isso que nós precisamos entender. Eu não vou fazer isso, né? O que eu vou ganhar com isso? Quando eu trabalhava de mestre de obras, às vezes eu falava assim para os ajudantes, olha, você está dando apoio ali para o pedreiro? Aproveita, fica perto dele, sabe? Olha o que ele está fazendo, pergunta como que é, aprende, para que você venha se tornar um pedreiro. O que eu ganho com isso? Meu salário não vai mudar. É assim, irmãos, então a pessoa vai ficar a vida inteira como servente. Mas quantos que eu conheci que entrou como servente, meses depois virou um meio oficial, depois foi e virou pedreiro, depois foi e virou encarregado, depois pegou e se tornou mestre de obras, um servente se tornou mestre de obras. Por quê? Porque ele se interessou. Porque ele não ficou só olhando para quanto ele ganhava no mês. Eu só ganho isso, eu não vou fazer mais do que é a minha responsabilidade, do que é mais o meu dever. Não, irmãos, nós temos que fazer além do dever. Né? Nós temos que ir além do que Jesus pediu para nós. Não, eu só vou pregar aqui então, porque eu fui chamado só para pregar, ou eu vou só interceder aqui, porque eu fui chamado para interceder, eu só vou fazer isso, eu só vou fazer aquilo. Não, vá além, faça mais. Não olhe para quem não está fazendo, ninguém está fazendo, eu vou ficar aqui fazendo, eu sou trouxa, não é assim que falam? Eu sou trouxa, eu sou bobo, eu sou funcionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, nós não podemos ter esse pensamento. Esse pensamento não vem de Deus. Deus não pensa assim. Né? Jesus fala que o meu Pai trabalha até agora. Deus está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. Jesus está trabalhando. Então eu não vou ficar de braços cruzados. Amém? Quando o pior acontece, presta bem atenção nessa frase. Quando o pior acontece, o melhor está por vir. Quando a situação vai ficando mais difícil, quando a situação vai ficando mais desgastante, quando você acha que, não tem mais o que fazer, o melhor está por vir. Isso é fé, irmãos. O melhor está por vir. Eu quero falar com vocês sobre uma mulher chamada Corrie ten Boom. Alguém já ouviu falar de Corrie ten Boom? A pastora sabe quem é. Corrie ten Boom, ela era holandesa. Ela viveu na Segunda Guerra Mundial. E ela com a família dela, eles tinham uma relojoaria na Holanda. E eles eram cristãos. Tementes a Deus. Servos de Deus. E o pai dela já era muito avançado em idade.
já no período ali da Segunda Guerra, na invasão dos alemães, dos nazistas. E quando os judeus passaram a ser perseguidos e mortos pelos nazistas, corre com seu pai, com a sua irmã, a sua mãe, talvez, acho que também o irmão, eles começaram a se movimentar com um movimento de resistência ao nazismo. O que eles fizeram? Eles pegaram os judeus que eles conseguiam salvar, levavam para dentro da sua casa e os escondia dentro de um quarto secreto, um quarto fechado. Acho que esse quarto não tinha nem janela. Era um quarto mesmo, assim, um lugar. Era um quartinho que ficou no meio da construção, ficou, vamos dizer assim, ficou lá e vamos dizer que quase que não tinha utilidade. E ali na Segunda Guerra aquele quarto passou a ter utilidade. Só que quando eles começaram a fazer isso, pegar os judeus e protegê-los, escondendo dentro da sua casa, eles também precisavam alimentar esses judeus. Só que a comida estava sendo racionada, exatamente para poder pegar os judeus. A comida começou a ser controlada. E eles tiveram que se movimentar, fazer esforços, se arriscar para conseguir comida para alimentar aqueles judeus. E o risco também dos nazistas descobrirem que eles tinham judeus escondidos dentro da sua casa. Só o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles descobriram. Descobriram que a família de Corrie te Boom tinha judeus escondidos na casa deles. E já tinham tirado alguns de noite, levado para as áreas mais distantes, as fazendas e tal. Eles tinham um trabalho que eles faziam constantemente durante a Segunda Guerra para salvar os judeus. E quando eles foram descobertos, o que aconteceu com a família de Corrie te Boom? Eles foram presos. Eles foram levados à prisão, todos, até o pai dela, já de idade avançada, foi levado para a prisão. E 10 dias após a prisão, o pai de Corrie te Boom veio a falecer. E alguns dias mais para frente, o que aconteceu? Tiraram Corrie e a irmã dela e levaram para um campo de concentração. E nesse campo de concentração, elas sofreram muito. Vocês sabem da história da Segunda Guerra. Sofreram muito. Mas o tempo todo elas estavam firmes com a palavra de Deus. Elas até conseguiram uma Bíblia. Claro, tiveram que fazer esforços para conseguir essa Bíblia. E elas liam escondido aquela Bíblia. Eles não podiam ver a Bíblia. E a irmã de Corrie te Boom veio a falecer também no campo de concentração. E um dia, ela ficou um bom tempo presa, e um dia chegou a liberdade dela, e ela foi solta. Só que essa liberdade veio por um erro burocrático. Um erro, não era para receber a libertação, e ela foi liberta. E dias depois, ou até mesmo no dia seguinte, não me lembro agora exatamente, no dia seguinte, todas as mulheres ali onde ela estava foram executadas. E ela foi liberta. E após a libertação que ela recebeu, ela começou a pregar o evangelho, falar de Jesus. Agora, imagine ela pregando o evangelho, sendo que ela foi torturada pelos nazistas. Como que eu vou falar do evangelho se eu tenho raiva de quem me torturou? E ela começou a entender e a declarar que ela amava os nazistas, a vida deles, né? Não o que eles faziam. E ela viajou mais de 60 países falando do amor de Deus. Inclusive esteve no Brasil, há muitos anos atrás. Porque a Corrie, ela nasceu em 15 de abril de 1892. E ela faleceu aos 91 anos, em abril de 1983. Mas se eu não me engano, na década de 70, ela veio ao Brasil. Ela esteve aqui no Brasil. E quando eu li a história desta mulher, eu fiquei impressionado pelo posicionamento cristão que a família, não só ela, eu estou falando da Corrie porque ela sobreviveu e depois viajou o mundo falando do amor de Cristo. Mas a família dela toda se posicionou no sentido de vamos salvar os judeus.
Vamos salvar estas vidas, porque é o povo de Deus. O pai dela falava, é o povo escolhido de Deus. Vamos ajudar essas pessoas. No livro da Corrie que ela escreveu, e também tem o filme dela, diz que quando eles estavam sendo levados para a prisão, quando eles estavam sendo tirados da casa deles e sendo colocados no caminhão para levar para a prisão, ainda o soldado falou assim, como ele já era muito idoso, o pai dela, ainda ele falou assim, olha, se você ficar quieto, se você não fizer mais nada, você pode viver os seus últimos anos de vida na sua casa. O soldado falou para o pai dela. Só que o pai dela falou assim, se você me deixar aqui, eu vou fazer o que eu estava fazendo. Ele entendeu, olha, se eu tenho que viver, eu não vou simplesmente viver, eu vou ficar aqui meus últimos anos de vida na minha casa, sendo que existem pessoas morrendo, e eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Foi o que Epafrodito fez. Ele saiu da Macedônia e foi até Roma, porque ele falou assim, eu posso fazer alguma coisa. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Nós podemos fazer alguma coisa. Amém? Nós podemos fazer alguma coisa. Eu teria mais uma pessoa do século XIX também, mas eu não vou avançar para o horário. Mas o sentido de tudo que eu queria falar já foi falado. Nós podemos fazer a diferença, irmãos. Sabe, quando eu vejo que a família de Corrie ten Boom arriscou a vida, olha, eles eram relojoeiros, eles tinham a casa, tinham a família, eram respeitados, eram admirados. Até no filme conta que eles pediram ajuda do pastor deles, e o pastor ficou com medo e não participou. E ele fala assim no filme, não, mas a minha igreja, eu tenho que tomar cuidado, senão a minha igreja vai ficar sem pastor. Sabe, então a gente precisa entender o sentido. O que Deus me chamou para fazer? Eu vou ficar mais preocupado com a igreja ou eu vou ficar preocupado com o que Deus me chamou para fazer? A prioridade é o reino, são as vidas. Foi o que Paulo fez. Jesus apareceu para ele e falou, Paulo, eu preciso de você em Roma. E ele não falou, não, Senhor, eu vou ficar aqui, já sofri tanto aqui, agora que eu acho que está dando certo, sei lá o quê. Não, ele aceitou e foi para Roma falar do amor de Deus, do amor de Jesus, para os romanos e para os judeus que estavam lá em Roma. Amém? Aceite o teu chamado. Aceite aquilo que Deus tem para a tua vida. Se arrisque pelo Evangelho. Se arrisque. Quando eu vejo homens que entram nas prisões para pregar o Evangelho, quando eu vejo pessoas que entram nos hospitais, até durante essa pandemia eu vi pastores, eu vi homens, mulheres, falando do amor de Cristo, entrando nos lugares, indo às portas dos hospitais, é porque eu quero fazer a diferença. Amém? Faça pela obra de Deus, que Deus vai fazer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para a história e enxergarmos homens e mulheres que aceitaram correr riscos por amor à Tua obra, por amor à vida das pessoas, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por aqueles que trouxeram o Evangelho até nós. Muito obrigado por aqueles que arriscaram as suas vidas durante os séculos para que a Bíblia chegasse até nós. Muito obrigado, Pai, por aqueles que pregaram o Evangelho para que assim o Evangelho chegasse até hoje, Pai, e não se perdesse. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Muito obrigado por aqueles que acompanham pela internet, Pai. Que se sintam tocados pelo Espírito Santo para assumir a sua posição em Cristo, a sua posição no reino de Deus. Que não fujam dos problemas, que não se sintam ameaçados, mas que entendam que em toda e qualquer situação o Senhor está no controle, o Senhor está guardando, o Senhor está protegendo, o Senhor está suprindo. Nada vai nos faltar, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu glorifico, Pai, o Teu nome por esta palavra. Eu glorifico o Teu nome pela oportunidade, Senhor, que eu tive de poder transmitir essa mensagem, Pai. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado por esta semana, Pai. Que os meus irmãos tenham sinais na vida deles, ó Pai, nesta semana e nos dias que virão, durante este ano de 2021. Pai, que milagres aconteçam, Pai. Que as cadeias, Pai, as prisões espirituais caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Que todo problema que tem se levantado, seja no seu trabalho,
seja na sua casa, seja na sua parentela, ou qualquer outra situação, em nome de Jesus Cristo, que você tenha o Espírito de Jesus Cristo para ser pacificador, pacificadora, em nome de Jesus Cristo. Não aceite largar a mão parado, não aceite abandonar a fé, em nome de Jesus Cristo. Não importa o problema, o sistema, como as coisas vão acontecer daqui para frente, Senhor. Muita coisa tem sido falado dos fim dos tempos, ó Pai. Muita coisa tem sido falado com toda essa pandemia, Pai. Mas, Senhor, nós não temeremos. Em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos avançar. Se há uma direção que temos que ir, é para frente, porque a Tua palavra diz que os que retrocedem, o Senhor não tem prazer. Eu declaro em nome de Jesus, a sua direção e o seu posicionamento é de avançar, é de ir para frente, é de encarar os problemas, é de ser vitorioso, é de ser vitoriosa, é de ser cheio do Espírito Santo, abençoar as pessoas, suprir a necessidade da casa do Senhor, de ser uma coluna na obra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.